Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupadnugacharyavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramadattama Shri Guru Pada Padma Nittarila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shirupano Gauri Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Gopi Gita. Então, hoje nós vamos ler a introdução. O Gopi Gita é parte do Rasa Pancha Adhyaya, ou seja, os 5 capítulos do Srimad Bhagavatam dedicados a Rasa Lila. Rasa se refere a Rasa Lila, Pancha 5, Adhyaya são capítulos. Então são 5 capítulos que descrevem a Rasa Lila e um deles é o Gopi Gita. O corpo possui 5 tipos de ares vitais, chamados de Pancha Prana, que residem no coração e entre esses 5, um é o mais vital. Os 12 cantos do Srimad Bhagavatam são relacionados às 12 partes de um corpo. No caso aqui, se referem às 12 partes do corpo de Krishna, tá? Mas de qualquer forma, de modo geral. O 10º canto é o coração desse corpo. Tá? Dentro do coração existem os 5 capítulos que constituem o Rasa Panchadhyaya, e é onde estão situados então os 5 ares vitais. Dentre eles, o Gopi Gita é o mais importante de todos. Então vocês vejam como é interessante e como é bonita toda a montagem do conhecimento védico. Ele tem toda uma relação, vamos dizer, com a estrutura da vida em si. Ou seja, Bhakti Yoga é, na verdade, o que, vamos dizer, move a vida. Então, o Srimad Bhagavatam, por ser a literatura perfeita, por ser o fruto maduro da árvore do conhecimento védico, como eu já expliquei várias vezes, ele tem essa simbologia, essa representação. Olha que bonito isso. O corpo humano, no caso, um corpo que foi feito à imagem e semelhança do corpo de Deus, tem essa estrutura de 12 partes,
e os 5 ares vitais localizados no coração. Da mesma forma, você tem então essa referência com o Srimad Bhagavatam e com o próprio Krishna, sendo então esses 5 ares vitais Arasa Lila, né, ou seja, os 5 capítulos do Bhagavatam que se referem a Arasa Lila, e dentre eles o mais importante é o Gopi Gita. Isso é uma coisa que é tão profundo, é tão poético, é tão bonito, é tão harmonioso, é tão perfeito, né, para resumir, que chega a deixar qualquer outro livro religioso muito sem graça, né, extremamente sem graça. É como se fosse uma comida insosse, sem sal, sem tempero, né, sem absolutamente nada, né? Então, assim, nós começamos então a discussão do Gopi Gita, nos lembrando, né, do capítulo no Srimad Bhagavatam que descreve a adoração das gopis à deusa chamada Katyayani, com o objetivo de fazer com que Krishna se tornasse o esposo delas. O primeiro verso deste capítulo, né, diz o seguinte: Hemante prathame mashi nanda braja kamarika cherur havishyam bunjana katyayani archana vratam. Bhagavatam 10.22.1. Durante o primeiro mês do inverno, as jovens solteiras de Gokula, né, essas gopis que fizeram, elas são solteiras, elas são muito novinhas ainda, observaram o voto de adoração à deusa Katyayani. Durante esse mês inteiro, elas apenas comeram khichdi. Khichdi é uma preparação feita de arroz com ervilha, né? O verso menciona Ravishana, tá? E a tradução falou khichdi. Qual que é a diferença? A diferença é que o Ravishana é um tipo de khichdi que tem certas combinações, certos temperos ali, uma mistura específica que vai fazer esse khichdi virar o Ravishana, tá bom? E assim elas fizeram muitas austeridades, se banhavam todos os dias no Yamuna pela manhã, bem cedo, muito frio, né? Enfim, para poder conquistar o favor de Krishna, para que essa deusa fizesse com que elas conseguissem Krishna como esposo. Elas não queriam se casar com mais ninguém. Lembrando que em Vrindavana, o passatempo que prevalece entre Krishna e as gopis é no humor de amante, no humor de parakya, tá? Mas a motivação principal das gopis é, obviamente, ter Krishna como esposo, tá? Então Gurudeva explica até num comentário do Brahma Samhita que, na verdade, parakya, que é o humor de amante, e swakya, que é o humor de casado, são duas faces de uma mesma moeda e caminham juntas. O desejo que as gopis têm de ter Krishna como esposo é porque ele é o ideal né, de marido para elas. Ele é a pessoa perfeita. Ele é o Purusha perfeito. Purusha, né, é a personalidade masculina perfeita. Eu quero evitar de falar o homem perfeito, porque não é homem, mas é a personalidade masculina perfeita, aquele que é o melhor marido de todos. Só que, como elas não conseguem, porque Krishna nunca se casa com ninguém, porque ele justamente quer manter essa relação de amante com elas, o resultado é que elas acabam sendo amantes, tá? Porque isso faz com que haja um desfrute muito maior de rasa, né, que são os sentimentos transcendentais que Krishna e as gopis trocam, tá? Então, dessa maneira, você tem aqui as gopis querendo ser esposa, querendo Krishna como esposo, mas elas não conseguirão, mas conseguirão tê-lo como amante. Bom? Então as gopis elas observaram esse voto de adorar Katyayani,
que é uma manifestação de Durga, de Mahamaya, quando elas eram bem jovens e solteiras. Qual era então a idade de Krishna nessa época? Krishna havia deixado Gokula, né, com a idade de 3 anos e meio. Gokula é onde Krishna nasce. Tá? Gokula é uma localização em Vrindavana, vamos dizer assim, uma cidadela, né, uma aldeia, uma vila, a vila de Gokula, que fica em uma das 12 florestas de Vrindavana, chamada Mahavana. Tá? Só que Vrindavana é também o nome de uma das 12 florestas. Tá? Você pode chamar Vrindavana como sendo o todo, mas também Vrindavana é uma das 12 florestas. Então, com 3 anos e meio, Krishna deixa Mahavana para ir para Vrindavana. Tá? E assim, então, de acordo com Srila Vyasadeva e Srila Shukadeva Goswami, ele tinha 7 anos quando ele ergueu a colina de Govardhana no seu dedo mínimo da mão esquerda. Após erguer Govardhana, todos os mais velhos, os anciãos e os respectivos, vamos dizer, sacerdotes, brahmanas, eles se reuniram com Nanda Maharaj, o pai de Krishna, e disseram: você não pode tratar o seu filho como se ele fosse uma criança normal. Você não pode tratar Krishna como se fosse o seu filho apenas. Na verdade, ele não é o seu filho. Ele talvez seja um semideus, ou até mesmo o próprio Deus, ou algo parecido. Nós ouvimos que o próprio Narayana veio na forma de Krishna, e talvez isso seja verdade. Eles ouviram de quem? Eles ouviram de Garga Muni. No nascimento de Krishna, Garga Muni faz essa declaração de que Krishna seria a encarnação de Narayana. Então vejam bem, os próprios Vrajabasis estão começando a desconfiar que Krishna de fato não é uma criança comum, porque as atividades que ele vem executando desde o nascimento dele não são possíveis para uma criança. Então agora eles estão levando essa questão para Nanda Baba pela primeira vez, para discutir com ele, né, como entender o que Krishna vem fazendo e como entender quem é Krishna. Então, eles continuam dizendo: então você não deve tratá-lo como se fosse um garoto comum. Não amarre suas mãos e não dê bronca nele. Não o coloque de castigo. Ele tem apenas 7 anos de idade, mas ainda assim ele conseguiu erguer uma montanha como de Govardhana. Como isso é possível? Isso é de fato um grande mistério. Então Nanda Baba riu. Eu ouvi que os gopas, né, são os vaqueiros, eles amadurecem e ficam inteligentes, né, apenas com a idade de 80 anos. E assim, até então, eles não podem decidir de maneira correta, né, eles não podem identificar da maneira correta aquilo que está diante deles, porque suas mentes não estão ainda, vamos dizer, afiadas. Krishna é apenas um garoto comum. Deus, diz Nanda Baba, tem qualidades muito mais elevadas do que até mesmo os grandes santos. E esses santos nunca ficam com raiva, eles nunca ficam perturbados por fome, sede e qualquer outro problema material. Eles não roubam e nem mesmo contam mentiras. Mas eu digo para vocês, Krishna diz mentiras, conta mentiras. E ele chora e fica com raiva. E ele também prega peças nas pessoas. Ele é muito travesso de diversas maneiras. Ele às vezes chora por manteiga e açúcar candy. E se você não dá o que ele quer, ele fica tão furioso que ele começa a quebrar
tudo que ele vê na casa. E assim ele faz uma grande bagunça. Essa é a prova conclusiva de que Krishna não é Deus. De qualquer forma, né, se vocês ainda quiserem insistir que ele seja Deus, ele ainda assim é o meu filho. E eu irei sempre tratá-lo e puni-lo da maneira como eu achar que devo, porque um pai deve educar o seu próprio filho. Nanda Baba então continuou a rir, pensando só na hipótese de Krishna poder ser Deus. Então Yogamaya veio, e por sua influência, todos ali presentes esqueceram aquela ideia maluca. Por quê? Porque em Vrindavana, ninguém acha que Krishna é Deus. Ninguém pode pensar que Krishna seja Deus. Apesar dele estar fazendo passatempos que são humanos, ele também está fazendo passatempos que um humano não consegue fazer. Então ele fica brincando entre uma coisa e outra, entre ser Deus e também ser humano. Mas, de qualquer forma, na relação que ele tem pessoal com os Brajabasis, o sentimento que fica é que ele é um ser humano comum. Ele ou é o filho de Nanda Baba e Yashoda, ou ele é o amigo de Subala Sudama, ou ele é o amado das Gopis, de Radha, de Lalita e Vishaka, e assim por diante. Ele é o vaqueirinho, tá? Mas ele não pode ser Deus. Por quê? Porque o pensamento de que Krishna seja Deus traz o quê? Um sentimento de opulência, de Aishwarya. E isso acaba com o principal ingrediente, que é justamente o que a gente está discutindo aqui no livro, que é rasa. Se você vai em Vaikunta e você fica diante do Senhor Narayana, você vai saber que ele é Deus. Porque lá não tem rasa. Lá existe o quê? Aishwarya. Lá não tem madhurya. Lá não tem essa doçura. Lá tem opulência. E opulência significa veneração, respeito e até um certo medo. Narayana é Deus de fato. Lá ninguém tem dúvidas disso em Vaikunta. Todos o adoram como Deus. Ele não tem pai nem mãe. Ele não tem amigos. Ele não tem amantes. Ele simplesmente é o Senhor Narayana. Ele tem a sua consorte, que é Lakshmi Devi, e tem os seus servos. Tá? Então essa é a diferença fundamental entre Vaikunta e Vrindavana, entre Narayana e Krishna. Então Krishna, na verdade, ele deixou que Narayana cumprisse com esse papel, vamos dizer, chato de ser Deus. Porque para Krishna ser Deus é muito chato. Você não pode brincar, você não pode fazer raça, você não pode ter aventuras, você não pode experimentar uma série de sentimentos que Krishna quer experimentar. Então ele diz, Narayana, você agora é Deus. Eu não sou Deus. Inclusive em Vrindavana mesmo, como a gente leu aqui agora, os Brajabasis, eles adoram Narayana como sendo Deus. Não adoram Krishna como sendo Deus. Tá bom? Vamos lá então continuar a leitura. Este incidente aconteceu durante o mês de Kartika, quando Krishna tinha 7 anos de idade. E assim, após Kartika, as Gopis então fizeram a adoração de Katyayani. Então, todo ano é assim, você tem o mês de Kartika, e depois do mês de Kartika você tem o mês que as Gopis adoram Katyayani. Você pode até olhar no nosso calendário, quando termina Kartika, você vai ler lá no calendário escrito começa Katyayani Vrata, o voto que as Gopis fizeram para adorar a deusa Katyayani. Haviam 2 grupos de Gopis, as casadas e as solteiras. Embora as solteiras é que tenham adorado Katyayani, as casadas como Lalita, Vishaka e Radharani também sentiam Purvaraga. O que é Purvaraga? É o amor que as Gopis têm por Krishna antes do primeiro encontro íntimo com ele. Isso porque, embora elas já tenham se encontrado com ele muitas vezes, elas sempre sentem uma grande, como se diz, elas sempre sentem como
se fosse o primeiro encontro, né, que elas estivessem tendo com Krishna. Então, embora essas gopis mais experientes, no caso aqui, nessa localização temporal, né, porque aqui está falando da perspectiva das gopis jovens que estão fazendo a adoração para ter Krishna como esposo. Nesse cálculo, né, temporal, por essa perspectiva, você já tem Radha, Lalita e Vishaka casadas. Tá? Então aqui é um momento da história que precisa ser localizado. Tá? Não significa que elas não tenham esse sentimento chamado Purvaraga. Eu quero que vocês atentem bem para essa palavra, Purvaraga, que ela é exatamente o que move, né, todo o sentimento do Gopi Gita. Tá? Por quê? Quando Krishna desaparece da dança da raça, as gopis têm o quê? A necessidade de agora se reencontrar com ele. Então, aquele sentimento de ter que se reencontrar vai provocar esse Purvaraga. Ou seja, é um sentimento de saudade antes de você se encontrar. É você sentir falta de alguém sem nunca ter estado com aquela pessoa. Então, essas gopis que nunca estiveram com Krishna têm esse sentimento de maneira, vamos dizer, natural. Agora, até mesmo aquelas que já estiveram com Krishna, elas também têm esse sentimento. Por quê? Porque tudo em Vrindavana é sempre novo, é sempre renovado. Não existe tédio, não existe monotonia, não existe repetição, não existe lugar comum, não existe a possibilidade de você se enfadar de algo em Vrindavana. Ao contrário, você pode ter inúmeras experiências com a mesma situação, mas ainda assim, toda vez que você vai praticá-la ou vivê-la, você sente como se fosse da primeira vez. Então as gopis também têm esse sentimento, as gopis casadas, né, que já estiveram com Krishna, também têm esse sentimento em relação a ele, chamado de Purvaraga. E agora, que Gurudeva ele vai explicar mais para frente, mas eu já vou adiantar para vocês. É esse sentimento que nós, enquanto praticantes, precisamos despertar. Tá? Então é por isso que Gurudeva diz que para nós sadhakas, o Gopi Gita é o livro mais importante. Tá? É o livro, não, é o capítulo, é o passatempo mais importante. Por quê? Porque justamente nós nunca estivemos com Krishna, nunca estivemos com Radha, mas ainda assim podemos desenvolver um sentimento de saudade por eles, né, tão forte que nos vai fazer caminhar na direção deles, mesmo sem nunca ter estado com eles. É sentir falta de uma coisa que você nunca teve, mas só de ouvir falar dela, você já gera um apego tão grande que parece que você já até perdeu aquilo que você nunca teve, só porque você não está naquela presença, naquele momento. Então é esse sentimento muito forte que nós, enquanto sadhakas, precisamos desenvolver. Por isso, o estudo do Gopi Gita ele é fundamental, porque ele vai procurar desenvolver esse sentimento. Agora, tem um outro porém, nós não conseguiremos desenvolver esse sentimento por Radha e Krishna sem antes sentir por Gurudeva. Tá? Então a gente vai entender tudo isso, mas é muito importante que você tenha esse sentimento também por Gurudeva. Tá? Que você tenha esse apego muito forte por Gurudeva, que você sinta saudade de Gurudeva, né? No estado de separação, de agonia muito forte por Gurudeva, para só então você conseguir no futuro sentir isso por Radha e Krishna. Tá bom? Vamos então continuar lendo. As gopis solteiras, elas eram mais jovens do que as casadas. Srimati Radhika tinha 13 anos e meio nessa época, e Krishna, 14. Lalita é 27 dias mais velha do que Srimati Radhika, e Vishaka nasceu no mesmo dia que Radhika. Rupa Manjari e Rati Manjari têm um pouco menos de 12 anos. E elas são mais ou menos 1 ano e meio
mais jovens do que Krishna. Isso significa que quando Krishna tinha 7 anos, as gopis que estavam, né, ocupadas na adoração de Katyayani Devi tinham por volta de 6 anos. Mas elas já tinham um amor e um afeto por Krishna desenvolvidos. O amor delas por Krishna não era kama, no sentido de luxúria mundana. Por quê? A kama não é possível nessa idade. Elas o amavam profundamente, mas sem kama. Kama aqui significa o quê? Ter essa atração física. Tá? Elas não tinham. Elas tinham outro tipo de amor mais platônico por Krishna. Tá? Então Krishna disse para aquelas gopis que estavam ali fazendo aquela adoração: ano que vem, durante o outono, eu irei então satisfazer o desejo de vocês. Então, um ano depois, quando Krishna já tinha 8 anos, ele então tocou a sua flauta e chamou aquelas gopis para a dança da rasa. Certo? Então, assim, esse processo da adoração de Katyayani é um processo que as gopis têm que fazer para conseguir o favor de Krishna. Tá? Mas antes delas se encontrarem com Krishna, né, e dançarem com ele, elas precisam ser treinadas pelas gopis mais velhas. E elas precisam receber o aval de Radharani, porque sem Radharani, esquece, não tem como ninguém chegar em Krishna. É por isso que Krishna diz: daqui 1 ano eu aceito vocês para dançar a Rasa Lila. Tá? Por quê? Nesse 1 ano elas terão que passar por esse treinamento com as gopis mais velhas, principalmente com Radharani. Sem o aval, sem a chancela, a aprovação de Radharani, gopi nenhuma entra para fazer a Rasa Lila com Krishna. Tá bom? Continuando a ler aqui. Foi dito que Krishna estava em Vrindavana até que ele tivesse 10 anos de idade. Para ser mais exato, 9 anos e 6 meses, mais ou menos. 8 meses, por aí. Ou 10 meses, 9 anos e 10 meses. Dentro desse período, ele então fez a Rasa Lila, assim como outros passatempos em Vrindavana. Em outras palavras, ele aparentava ter 14 anos de idade, quando na verdade ele tinha apenas 10. As gopis também aparentavam ser já pré-adolescentes, mas elas não eram. Tá? Então, essa idade, vamos dizer assim, vamos dizer, eterna de Krishna, é de 10 anos de idade, tá? Só que ele aparenta ter 14 ou 16 anos. Tá? Mas a idade real é de 10 anos. Falando num tom bem-humorado, típico da natureza brincalhona de uma serva de Srimati Radhika, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur disse que eles cresceram muito rápido, porque eles costumavam comer muita manteiga e açúcar cândido. Uma brincadeira então que ele fez para dizer como eles, né, cresceram de 10 para 14 anos ali para fazer a dança da rasa. Então, de fato, a razão pela qual eles aparentam ser pré-adolescentes, né, ou adolescentes, no caso, já considera no inglês, né, desde os 13 você já é um adolescente, porque é o teenager. Né? E no caso, para a gente, é o pré-adolescente. Né?
pela influência de Yogamaya. Yogamaya, então, fazia com que eles tivessem essa aparência mais velha, porque é óbvio que ali, na dança da raça, eles tinham kama, eles já estavam manifestando uma atração física um pelo outro, né? Física, obviamente, dentro de um padrão espiritual, transcendental, tá? Mas existia kama, existia a necessidade de ter uma relação física e direta com Krishna, né? Ele já era, a beleza dele já cativava e tocava o coração das gopis de maneira diferente, né? Não era apenas um amor platônico, um amor assim de ele é meu ídolo, não, ele agora vai ser o meu amante, eu quero, né, dançar com ele, eu quero estar com ele, quero abraçá-lo, enfim, quero poder desfrutar daquela beleza, né, com os meus olhos, né, como as gopis sempre fazem. Nos nascimentos anteriores, algumas dessas gopis solteiras, elas foram os próprios Vedas personificados, chamado de Shrutis. Eles eram conhecidos então como Shrutichari Gopis. Algumas eram os Upanishads, conhecidos como Upanishadichari Gopis. Algumas foram grandes sábios da floresta de Dandakaranya. Algumas tinham sido as princesas de Janakapuri, né, que queriam se casar com o Sr. Rama. E outras eram como filhas dos semideuses, Devakanya, que também desejavam se casar com Krishna, de uma forma ou de outra, né, ou com o Sr. Rama também. Dentre as gopis, algumas tiveram a associação das Nityasida Gopis, que são Nityasidas, são as gopis que sempre estiveram com Krishna. São as gopis eternamente perfeitas, que não precisam passar por nenhum tipo de sadhana, né? Não vieram para o mundo material evoluir como nós. Tá? E elas também tinham o Purvaraga. Essas gopis facilmente entraram na Rasa Lila, né? Mesmo que elas fossem casadas ou não. As gopis solteiras já tinham sido prometidas, né, para os seus respectivos futuros maridos. E, portanto, elas também pensavam em Krishna como sendo o amante delas, porque elas já não podiam ter mais ele como marido, né, como eu expliquei logo no começo. Por outro lado, as gopis casadas que tinham Purvaraga, mas não tiveram associação das Nityasida Gopis, não puderam entrar na Rasa Lila. As gopis descrevem no verso acima, mencionado, né, do Srimad Bhagavatam, que elas tiveram associação das Nityasida Gopis. Então, como eu expliquei, sem aprovação, sem passar pelo estágio com as gopis mais experientes, não dá para você entrar na Rasa Lila. Nós sabemos disso porque, ao final do mês, elas convidaram Radhika, Lalita, Vishaka, Chitra e as outras gopis para fazer, então, parte da adoração, no último dia, né? No último dia do puja, elas chamaram essas gopis para fazer, vamos dizer assim, a formatura delas, né? Isso então significa que elas tiveram associação dessas gopis e, consequentemente, elas puderam entrar facilmente na dança da rasa. Isso é confirmado no próprio Srimad Bhagavatam. As Nityasida Gopis e aquelas que tiveram a sua associação entraram na Rasa Lila sem dificuldade, enquanto que as gopis casadas com filhos ou filhas foram barradas por Yogamaya. Embora elas tivessem Purvaraga, elas não puderam ir. Isso demonstra que os seus esposos, né, as impediram, né, de ir. Mas, na verdade, parece, né, que então, por causa dos seus esposos que as impediram de ir, né,
isso aconteceu, mas na verdade quem fez isso foi a própria Yogamaya, que não deixou elas participarem porque não tinham tido contato com as gopis com as gopis eternas, vamos dizer assim. Yogamaya entrou na mente dos maridos, dos pais, das mães e de outros parentes, influenciando-os a impedir que as gopis saíssem de suas casas quando Krishna tocou a sua flauta. Se Yogamaya quisesse permitir que elas participassem da Rasa Lila, ela então teria feito o que? Uma forma duplicada dessas gopis. Ela teria duplicado essas gopis, deixado uma em casa, cuidando da família, né, enquanto a original iria fazer a Rasa Lila. Assim, então, as gopis reais... No entanto, ela não pôde ajudar essas gopis, porque elas tinham ainda traços nas suas consciências que não eram favoráveis, e elas não haviam desenvolvido um amor diamante totalmente, vamos dizer, favorável a Krishna, no caso o Parakya Rasa, Parakya Bhava. Elas ainda tinham, né, a ideia de que Krishna é o meu marido e esses são as minhas... esse é o meu marido, no caso, é o marido com o qual elas se casaram, e esses são os meus filhos. Então elas ainda tinham um certo apego e um certo amor por eles. Mas vocês sabem que para você poder estar com Krishna, você não pode ter amor nem apego por ninguém, só por Krishna. Tá? Então, porque o amor delas não era exclusivo para Krishna, elas então não conseguiram entrar na Rasa Lila. Nós então agora estamos começando o processo devocional. Se a nossa forma espiritual eterna é de uma gopi, nós então desenvolveremos, né, e aumentaremos o nosso gosto por servir as outras gopis, ou como gopis. Gradualmente nós seremos capazes de executar o nosso sadhana como Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami, e assim desenvolveremos uma qualificação para ser assim como as gopis, né? Ou uma avidez para ser como as gopis. Agora, na nossa atual situação, ao lermos livros sobre esse assunto, nós devemos claramente definir qual é a nossa meta. Sucesso é garantido se, enquanto nós lemos e nos lembramos, né, nós desejamos alcançar a nossa meta, pensando da seguinte maneira: eu tenho que ter este humor um dia, eu preciso desenvolver este humor um dia, e não aceitarei outra meta. Nós devemos nos comprometer completamente com essa meta e não aceitar outra, não importa o que nos oferecerem. Né? Devemos pensar, mesmo se o próprio Krishna vier e quiser me oferecer alguma outra meta alternativa, eu não aceitarei. Assim, somente assim, com a nossa Swarupa, ou a nossa forma, a nossa natureza intrínseca, tá? Ou seja, quem é a nossa alma de fato, né? Com a nossa forma de gopi, é que nós podemos alcançar essa meta. Quase todos os associados de Chaitanya Mahaprabhu têm esse mesmo tipo de Swarupa, embora hajam algumas exceções, como Murari Gupta, que é Hanuman, nos passatempos do Sr. Ramachandra, e Anupama, que é um outro associado do Sr. Rama. Hanuman e outros elevados associados, cuja Swarupa é diferente daquela das gopis, não têm qualquer gosto por esse tipo de assunto.
mesmo que eles possam ouvir sobre isso por várias vezes. A coisa acontece com Haridas Thakur, porque ele era o Senhor Brahma. De acordo com as descrições do seu caráter apresentado nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, a sua Swarupa não é a de uma Gopi. Brahma é o nosso Guru original de todas as Sampradayas. Né? Perdão, da nossa Sampradaya, não de todas, da nossa Sampradaya. No 10º canto, no capítulo 14 do Srimad Bhagavatam, ele ora para obter a poeira dos pés de lótus dos Brajabasis, para que ele... mas ele não tinha um estado mental, uma clareza mental sobre o fato de ser uma poeira dos pés de lótus das Gopis. Tá? Perdão aqui pela dificuldade em falar. Eu vou traduzir de novo. O Senhor Brahma, ele ora para ter contato com a poeira dos pés dos Brajabasis, mas não necessariamente, né, ele não tinha clareza de que deveria ser a poeira das Gopis especificamente, porque tem uma diferença muito grande. Você falar a poeira dos pés dos Brajabasis, isso é muito vago. Já demonstra, claro, um respeito muito maior por todos eles, incluindo as Gopis, mas não tem aquele unidirecionamento claro de eu quero a poeira das Gopis. Tá? Por outro lado, Uddhava, ele, quando ora, ele diz especificamente, eu quero a poeira dos pés de lótus das Gopis, e não só das Gopis, mas de uma Gopi específica, que é Radharani. Tá? Nós vemos também no Brahma Samhita que o Senhor Brahma, ele executou a adoração, né, a sua adoração a Krishna através de 2 mantras, o Gopala Mantra e o Kama Gayatri. Mas isso foi apenas para conquistar poder, né, de criação, mas não para alcançar Gopi Prema, ou o amor das Gopis. Um ano após Krishna fazer essa promessa para as Gopis, de que na lua cheia da noite de outono, ele então olha para essa lua e toca a sua flauta. Krishna pensou, os nossos antepassados, a lua, né, tem um amante além da sua esposa Rohini. O seu amante é Purvadisha, que é o horizonte oriental. O mais erudito Srila Vyasadeva, que sabia como aplicar essas metáforas literárias e ornamentos, descreveu maravilhosamente bem essa cena da seguinte maneira. Krishna está pensando, as mãos dos nossos antepassados, a lua está, vamos dizer, manchada de kumkum. Kumkum é aquele pó vermelho que as Gopis utilizam, né, para decoração. Suas mãos, ou seja, os seus raios, né, os raios da lua, estão decorando a face do seu amado Purvadisha, sem qualquer dificuldade. Purvadisha é o horizonte oriental, onde a lua nasce. E ela está, de maneira tímida, aceitando aquela decoração avermelhada. Por que eu não deveria fazer o mesmo? Krishna diz. Ou seja, a imagem toda é o seguinte. Chandra, a lua, no caso, é masculino. Tá? A gente aqui no Ocidente está acostumado a achar que a lua é feminino, né? É a esposa do sol. Não tem absolutamente nada de real nisso.
A lua é masculino, representada pelo semideus Chandradeva. Tá? E o horizonte, que para nós tem uma conotação masculina, aqui está sendo colocado como feminino. Ou seja, quando a lua desponta do horizonte oriental, que ela nasce no leste, né? Que aqui é chamado de Purva Disha, quando a lua está nascendo, ela tem uma cor avermelhada. E ela então tinge de vermelho aquele horizonte, que torna-se a sua companheira. Né? No caso, o Senhor Chandradeva tinge com os seus raios avermelhados o horizonte, fazendo assim, né, com que esse horizonte, que é feminino, estivesse decorado com essa cor vermelha. Da mesma forma, Krishna está pensando, né, que ele quer também decorar as gopis, que são as suas amantes, com o kumkum, que é esse pó avermelhado. Olha que imagem belíssima. Né? Tudo, na verdade, sempre se completa e fecha sempre uma ideia muito bem amarrada, né, nos passatempos de Krishna. A realidade ela é muito interconectada. Né? As metáforas elas são muito, vamos dizer, muito bem estruturadas e quase que, vamos dizer, não só óbvias, mas como necessárias, né? Ou inevitáveis, vamos dizer assim. Né? Principalmente aquela que a gente leu logo no começo, dos 12 cantos do Bhagavatam, sendo as 12 partes do corpo, o 10º canto está relacionado ao coração, e é no coração que ficam os 5 áreas vitais, que correspondem aos 5 principais capítulos do Bhagavatam, dentre eles o Gopi Gita, que é o principal. São metáforas que, na verdade, não são surreais, são metáforas reais. Não é uma simples poesia que cria imagens metafóricas surreais. Não, ela é uma associação dentro da realidade mesmo. Né? Então, o que torna isso muito mais, vamos dizer, palpável, né? Muito mais verdadeiro. Né? E, obviamente, como parte de uma poesia real, não de uma poesia criada aleatoriamente só para fazer jogo de palavras. Né? Ela é uma poesia que vem da vida, não uma poesia que inventa a vida. Tem uma grande diferença nisso. Tem os poetas que inventam a vida através das suas metáforas, e tem os poetas que descrevem como a vida é através das metáforas que a própria vida apresenta. Esses são os poetas Vaishnavas. Esse é Vyasadeva. Tá? Então, só para fazer um parênteses, né? Eu, na minha adolescência e juventude, escrevi muito. Né? Compus 11 livros de poesia, vendi poesia, declamei poesia, enfim. A poesia fez parte da minha vida, né? muito, muito intensamente. Assim que eu me tornei devoto, eu simplesmente parei de escrever. Por quê? Porque eu já não me permitia mais ser um falsificador de realidades, né? Um falsificador da vida, né? Criando imagens e metáforas que na verdade não são uma verdade, mas sim uma criação minha, porque eu estava diante dessas metáforas que são reais, e eu não queria mais ficar vivendo uma ilusão criada por mim. Eu queria viver a poesia real. E essa poesia não sou eu quem vai escrever, e nem precisava, porque ela já estava escrita. Ela já é uma revelação divina. E simplesmente eu fechei esse canal. Porque não há necessidade de você ficar tentando criar imagens, criar, vamos dizer, metáforas sobre o que pode ser a vida dentro de uma ignorância sua, enquanto poeta. Né? Se você tem a possibilidade de receber a informação do que é a verdade,
né? E você simplesmente se deleita com aquilo, né? Então não há nenhuma necessidade de ter que compor, de ter que escrever, né? Há necessidade de o quê? Se conectar com a poesia da realidade, com a poesia real. E a diferença entre os poetas reais e os fictícios, né? Os de ficção científica, é que os reais, eles sublimam as suas emoções e transcendem, né? Os da ficção científica, eles se deprimem, eles se autodestroem, né? E não encontram, né, essa autorrealização. Por quê? Porque eles estão independentes de Deus, eles acham que eles mesmos são Deus. Eles acham que a capacidade de você criar uma nova realidade, de acordo com a imaginação deles, é ser Deus. E eu já tive esse pensamento no passado. Graças a Krishna, graças a Gurudeva, que eu pude me totalmente livrar dessa contaminação, desse falso ego, dessa arrogância, dessa prepotência, né, de querer achar que você é um tradutor da verdade. A verdade não precisa de ser traduzida por ninguém. Ela se revela tal como ela é através dos seus próprios meios e agentes e poetas, que são os nossos mestres. Todos eles são grandes poetas, mas poetas reais, poetas do real, poetas que recebem a verdade, a poesia que vem de Krishna através deles. Não criam nada, não querem nenhum mérito artístico para si mesmos, porque não pertencem a eles. Essa poesia já pertence a Deus. Essa é a poesia da verdade absoluta. E é essa poesia que de fato nos liberta. Não é aquela estimulação artificial, né, de almas condicionadas, cada um achando e vendo o mundo de uma maneira e descrevendo a realidade de uma maneira, e essa verdade subjetiva de cada poeta simplesmente leva à loucura e à destruição. Então, é por isso que hoje eu não escrevo mais, né? Se for para escrever alguma coisa, será simplesmente para glorificar o meu mestre, como eu escrevi vários versos aí nesses últimos anos, ou para falar de Krishna, enfim, mas não para tentar recriar nenhuma verdade. Até porque quem sou eu para ter acesso a essas verdades? Uma alma condicionada que não enxerga além de um palmo à frente do próprio nariz, vai conseguir traduzir alguma verdade, né, transcendental? Isso seria muita prepotência, muita arrogância. Então a gente se coloca numa posição de incapaz, de desqualificado, de, vamos dizer, totalmente inútil, né? Não é nem de humilde, porque para ser humilde você precisa ser muito elevado. É ser inútil, ser desqualificado e ser, como se diz, estar totalmente desconectado dessa realidade, né? Na qual vivem os nossos mestres, na qual vive Krishna. Então a gente tem que ter, a gente tem que se render aos pés de lótus deles. Nós precisamos orar muito pela misericórdia deles, para que um dia essa informação toda se torne uma realidade para a gente. Porque até então, por mais perfeito que possa ser, é apenas uma informação. Até que você tenha de fato a realização de tudo isso, a compreensão, né, isso é apenas um mundo de ideias. Mas pelo menos é um mundo de ideias correto. Tá certo? Então ainda falta bastante para a gente terminar a introdução. A gente vai dar sequência na próxima aula então. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.